Olá, meus irmãos, vamos dar continuidade ao livro. Adélia novamente ficou pasma. Naquele momento veio a seu mental a forma como deixara a carne, mas ela estava enganada quanto ao que iria afirmar. O senhor está certo. Já consegui me lembrar de tudo. Depois que fui julgada pelas mortes de Ayana e do meu esposo, fui condenada a ficar presa até o dia em que seria morta. Mas esse dia nem chegou. Eu morri ali mesmo. E sei qual foi o motivo. Eles pararam de me alimentar. O guardião apenas escutava. Às vezes olhava para seu companheiro e os dois indicavam na afeição saber que Adélia estava errada, mas deixaram que prosseguisse. Foram muitos dias que passei fome até que não tive mais forças para nada. Fiquei caída no chão. Pedi ajuda, implorava, mas eles nada fizeram. Eu gritei tanto que dois homens, em um ato de crueldade, lacraram a janela e a porta do lugar onde eu estava e ali fiquei. Depois disso, não me lembro de mais nada e acredito que acabei morrendo dias depois que me deixaram sozinha. Quem é que poderia sobreviver tanto tempo sem se alimentar, não é mesmo? Ela falou, olhando para o guardião. Está certa, até certo ponto, afirmou o guardião do cemitério. Como assim, guardião? Está certa até o ponto em que eles a condenaram e a deixaram presa por algum tempo. Mas se engana quanto ao fato de pedir por ajuda, o alimento ainda em vida. O guardião estava certo do que iria dizer. Quando voltou ao passado, viu que tudo com riqueza de detalhes, mas não iria afirmar. Iria fazer com que Adélia descobrisse por si mesma. Ele prosseguiu. Você se lembra que eles lacraram a porta e a janela do lugar onde estava, certo? Sim, afirmou Adélia, mas pedi que não me deixassem ali. Disse que poderia morrer no estado em que eu estava. Mesmo assim, eles não atenderam meus pedidos e de forma fria me deixaram morrer. Engana-se nesse ponto, moça. Quando pararam de levar alimentos, era porque você já estava morta. Era você, em espírito, quem falava com eles. Como assim? Perguntou com feição de espanto. Isso mesmo. Quando esteve presa, você passava alguns dias sozinha. Mas com o passar dos tempos começou a não aguentar aquela vida. E isso fez com que cometesse um grande erro. Qual erro, guardião? Do que o senhor está falando? Adélia estava apavorada. Terá de descobrir por si mesma. Mas como eu farei isso? Simples. Passe a mão em seu pescoço e veja o que sente. Adélia fez como o guardião pediu, e ao passar a mão sentiu algo estranho em seu pescoço, e novamente começou a se sentir mal. Era como se a dor da carne estivesse presente em seu espírito, e naquele mesmo momento sua feição dava a entender que sabia o que havia feito, mas não conseguia acreditar. Não pode ser, exclamou Adélia. Não teria coragem de fazer isso, guardião. Mas você fez, afirmou. Por causa do tempo que ficou presa, a ira e o desespero foram tomando conta do seu corpo e da sua mente. E acredito que saiba que esse tipo de sentimentos são negativos e o negativismo atrai energias negativas, mas no seu caso, além de energias, atraiu também aliados de forças negativas que a influenciaram para que tirasse sua própria vida. Geralmente, alguns dos que morrem carregam em sua essência o que faziam na vida. Logo, se um dos que a influenciaram era um espírito suicida, não foi difícil para ele dominar a sua mente e fazer com que tomasse aquela decisão. E pelo que pôde ver, um dos homens que a vigiavam também estava influenciando,
por um desses espíritos. Ele jogou uma faca em sua direção e disse as seguintes palavras: Você não terá outra saída a não ser a morte. Eu, em seu lugar, preferia estar morto a ter que viver preso por tanto tempo à espera da minha sentença de morte. E para se livrar daquele sofrimento, você pegou a faca e tirou sua vida. Quanto mais o guardião contava sua verdade, mais a dor de Adélia aumentava. Por isso que está sentindo essas dores. Todo o sofrimento que passou durante o tempo em que ficou presa está vindo em seu espírito. Mas fique tranquila, isso é normal, logo estará melhor. Se está sentindo dores é porque já está aceitando sua nova vida. Não foi fácil para Adélia aceitar tudo o que ouvira, mas horas depois conseguiu se acalmar. E durante esse tempo, o guardião disse algumas palavras para confortá-la. Assim que estava estabilizada, Adélia perguntou, meio aflita: O que será de mim agora, guardião? Não sei. Só o nosso Ser Supremo sabe. Em seguida disse algo que faria com que Adélia refletisse. Mas creio que se você for em busca do seu perdão, talvez consiga mudar o que sente em seu espírito. Mas como farei isso, guardião? Como posso ir em busca do perdão de Deus depois de tudo que eu fiz? Não estou dizendo para buscar o perdão de Deus. Primeiro busque o seu. O perdão divino virá com as consequências dos seus atos. Usou as palavras de quem um dia o resgatou das mãos dos seres trevosos. Adélia refletiu por algum tempo e disse: Creio que não conseguirei fazer isso, guardião. Não consigo me perdoar pelo que eu fiz. Se realmente se arrepender do que fez, creio que consiga. Estou dizendo isso por experiência própria. Assim que deixei de ser um espírito perdido, fui condenado por seres das trevas a ficar preso por toda a eternidade. E como sentia que nunca teria o perdão de Deus, joguei tudo pelos ares. Aliei-me aos trevosos, fazia o mal aos outros. Eu não estava mais preocupado com os erros que havia cometido em vida, e em muito menos com os que cometia em espírito. Mas com o passar dos anos percebi que aquele não era eu. Se quisesse sair daquele inferno, teria de mudar meus atos. Então decidi parar, me arrependi dos meus erros e pedi perdão ao nosso Ser Supremo. E quando fiz isso, estava a alguns passos de ser preso por toda a eternidade. Mas graças à minha fé, eu fui resgatado. E hoje sou grato por ter sido aceito para trabalhar na lei. Porém, antes disso, tive de ir em busca do meu próprio perdão. Tive de reverter alguns erros que havia cometido. Ninguém impôs isso a mim, apenas fui aconselhado no que fazer. E tive o direito de escolha. Graças à minha fé, consegui e hoje posso dizer que meu passado está oculto. Adélia estava atenta às palavras do guardião. Enquanto ele falava, ela já sentia o que precisava fazer, mas não sabia como. O guardião prosseguiu. Ir em busca do perdão foi uma decisão minha. Apenas fui aconselhado, e assim que consegui fazer isso, senti um alívio em minha alma. Esse alívio nada mais era que pesos deixando o meu corpo. Fazer o bem me fez sentir isso, e depois de estar certo de ter feito o bem, recebi o perdão divino. Compreendeu? Sim, mas acredite em mim, guardião. Acho que o pior erro que cometi foi humilhar os escravos, mas isso era apenas com palavras, pois nunca gostei de vê-los sendo castigado. Mas como o Senhor mesmo viu, infelizmente não agi da mesma forma com Ayana. Já sei que o remorso que carrego aqui durante todos esses anos é por causa do sofrimento que causei a ela. Creio que não tenho como ir em busca do meu perdão. Adélia
continuava a demonstrar arrependimento pelo que havia feito. Não precisa me dizer para crer em suas palavras. Pude ver isso em seu passado, afirmou o guardião. Adélia estava visivelmente abatida. Sabia que a única forma de tentar reverter o seu passado era encontrando a Yana, mas ela não fazia ideia de como. E sabendo que poderia ser cobrada pela lei, começou a entrar em desespero. O guardião havia passado pela mesma situação e sabia como era. E ainda sabia orientá-la. Entrar em desespero pode piorar a sua situação. E digo isso com precisão. Foram anos que fiquei preso nas trevas e meu desespero ajudou para que isso acontecesse. E tenho certeza de que a moça não iria gostar de conhecer aquele lugar. Após um tempo, em silêncio, concluiu: Isso é só um conselho. Você não é obrigada a seguir as minhas orientações. Agradeço por suas palavras, guardião, mas infelizmente é tarde. Talvez, se eu tivesse ouvido esses mesmos conselhos quando em vida, poderia ter mudado meu destino, mas agora não há mais o que ser feito. Isso é você quem está dizendo, mas como eu disse, consegui resgatar parte do meu passado somente depois que deixei a carne e começou a caminhar para o outro canto do cemitério. O guardião sabia como ajudar, mas não podia tomar a decisão. Esse desejo tinha de partir de Adélia. Mas disse essas palavras para fazer com que ela refletisse caso isso acontecesse. Adélia despertaria em si mesma a esperança em resgatar parte do que fizera. Adélia observava o guardião, que naquele momento já estava um pouco distante. Ela começou a refletir sobre tudo o que ouvira e por um instante teve um sentimento de esperança. Depois de algum tempo em silêncio, Adélia se dirigiu ao guardião Sete Capas. Ele foi embora? Não, respondeu de forma séria e prosseguiu. Deve estar andando pelo cemitério à procura de outros perdidos. Essa é a missão dele, afirmou olhando para Adélia, a fim de que ela entendesse a mensagem. Naquele momento, Adélia aproximou-se do guardião Sete Capas. Parecia ter entendido a resposta dada a ela. Guardião, o que o senhor acha que ele pode me ajudar? Se ele não tivesse essa capacidade, eu não teria perdido meu tempo saindo do meu ponto de força para trazê-la até aqui. Parece que a moça está com dificuldades para entender a mensagem, não? E também começou a caminhar. Adélia novamente começou a refletir e depois de algum tempo tomou a decisão. O guardião, Sete Capas, ainda estava próximo. Ela o chamou e assim que ele se virou, ela agradeceu e começou a caminhar para ir à procura do guardião do cemitério. Ela havia dado apenas alguns passos quando sentiu que alguém a segurou e a indagou em tom alto. Você ficou louca? Era o guardião Sete Capas. Não pode ficar andando por aí sozinha. Mas por quê? Só vou à procura do guardião para que possa me ajudar. Eu sei, mesmo assim é perigoso andar sozinha aqui dentro. Se algum espírito trevoso a encontrar, poderá levá-la. Como assim? Este cemitério não é protegido pelo guardião e todos os seus aliados? Sim, porém é preciso ter cuidado. Nunca subestime os seres das trevas. Eles também possuem poderes. E, além disso, alguns têm o dom de plasmar formas de seres bondosos. Eles podem muito bem enganá-la. Vamos, eu vou acompanhá-la. Eles foram à procura do guardião e, enquanto caminhavam, Adélia olhava abismada para todos os aliados que ela via. Cada um deles com sua capa e ferramentas de trabalho concedidas por quem os regia. E todos que ali estavam foram resgatados pelo guardião do cemitério. Cada um deles tinha seu ponto de força, mas às vezes iam para aquele cemitério quando eram chamados pelo guardião. Depois de algum tempo caminhando, encontraram o guardião.
Ao lado dele estava um espírito perdido, parecia muito confuso. O guardião conversava com ele e, em pouco tempo depois, foram em direção ao Cruzeiro das Almas. O que eles vão fazer ali? Perguntou Adélia ao guardião Sete Capas. Ali é o Campo Santo. Logo, um ser de luz virá em busca daquele espírito perdido para direcioná-lo. Como disse antes, essa é a missão do guardião. Mas ele também ajuda os que estão na carne, assim como muitos de nós também ajudamos. Adélia viu que o ser perdido ficou próximo ao Cruzeiro das Almas, e ao seu lado ficaram 2 aliados do guardião. Eles protegiam aquele espírito até que um ser de luz viesse em seu auxílio, assim que deixou o espírito perdido no Campo Santo. O guardião do cemitério avistou Adélia